Oi, tudo bom com vocês? Hoje eu vou contar a terceira parte do conto nórdico A Rainha da Neve. Eu lembro de ter lido essa história ainda muito novinha. Eu ganhei dos meus pais uma coleção linda de clássicos, com a capa brilhante, com aquelas imagens que mudam conforme a gente mexe, assim, olha de um ângulo diferente, e eu amava. E vocês sabiam que o filme Frozen foi inspirado nesse conto? Na segunda parte, que é deste livro aqui, eu contei que o Kay sumiu com a Rainha da Neve e que ele esqueceu de todos. E o que será que vai acontecer agora? Ninguém sabia onde estava Kay. Os outros meninos só sabiam dizer que ele havia amarrado seu trenó ao outro maior e que sumira na neve. Por fim, todos concluíram que ele havia se afogado no rio que corria perto da cidade. Ai, como aquelas noites de inverno foram longas e sombrias. Quando a primavera chegou, Gerda calçou os sapatos vermelhos de que ela mais gostava e foi sozinha até o rio perguntar por quê. Era muito cedo ainda. É verdade que você levou meu amiguinho? Você pode ficar com os meus sapatos vermelhos se o devolver para mim, pois eu estou muito triste com saudade dele. E como lhe pareceu, as ondas azuis concordaram de uma maneira estranha. Então, Gerda tirou os sapatos vermelhos e as coisas mais preciosas que possuía e jogou no rio. Mas os objetos caíram perto da margem e as pequenas ondas os devolveram, como se o riacho não os quisesse levar. Gerda pensou que não havia jogado os objetos longe o suficiente e subiu em um barco que estava entre os juncos. Foi até o fim e os atirou novamente. Mas o barco não estava preso e o movimento dela fez com que se afastasse da margem. Ao perceber isso, a menina tentou voltar, mas antes que pudesse fazê-lo, o barco já estava se distanciando da terra e descia o rio. As margens dos dois lados eram lindas. Haviam lindas flores, árvores, deslumbrantes colinas com ovelhas e vacas, mas não se via um único ser humano. A menina se levantou e procurou por muitas horas nas belas margens verdes. Ela agora passava por um grande pomar de cerejeiras, onde havia uma pequena cabana, com curiosas janelas vermelhas e azuis. A cabana era coberta de palha e diante dela 2 soldados de madeira faziam sentinela. Gerda os chamou, pois pensou que eles estavam vivos, mas eles, é claro que não responderam. Gerda gritou ainda mais alto e uma velha saiu do chalé, apoiando-se em um bastão bem comprido. Ela usava um grande chapéu de abas largas, pintados com lindas flores. Pobre criança, disse a velha e agarrou o barco com o seu bastão. Puxou-o para a margem e tirou a pequena Gerda. A menina estava muito feliz por estar em terra firme novamente, mas ela estava com um pouco de medo daquela estranha velha. Venha e me diga quem você é e como veio parar aqui, disse ela. A menina contou tudo e perguntou se ela havia visto o pequeno Kay. A mulher respondeu que ele não havia passado por lá, mas que sem dúvida passaria. Também disse a menina para não se deixar abater, mas provar as cerejas e olhar para as flores que eram as mais finas e delicadas que ela já havia visto. Ela então pegou Gerda pela mão, levou-a para o pequeno chalé e trancou a porta. A velha penteou os cabelos de Gerda com um pente de ouro e disse: "Sempre quis ter uma menina como você." Ela era uma feiticeira, mas não daquelas malvadas. Ela só queria a Gerda para ela. O pente era mágico e fez Gerda esquecer que estava procurando Kay. E o bastão também era mágico. A feiticeira passou por cima das roseiras e todas elas mergulharam na terra. A velha temia que Gerda se lembrasse de Kay e quisesse fugir se visse as rosas. Então, ela levou Gerda ao jardim de flores. Todas as flores em que se podia pensar, de todas as estações, elas estavam ali, em plena floração. Nenhum livro de figura poderia ser mais alegre e bonito que aquilo. Gerda pulava de alegria e brincava até o sol se pôr atrás das laranjeiras. À noite, ela se deitava em uma cama bonita com uma colcha de seda vermelha cheia de violetas azuis.
Gerda adormecia e tinha sonhos tão agradáveis quanto os de uma rainha no dia do seu casamento. Entretanto, a velha havia se esquecido das rosas do chapéu, e um dia a Gerda disse: "Ué, não há mais rosas nesse jardim?" Ela correu entre os canteiros e procurou, mas não encontrou nenhuma. Ela se sentou e chorou, e as suas lágrimas quentes caíram exatamente onde um arbusto de rosa havia mergulhado, e as rosas nasceram de novo. Gerda beijou as flores, pensou em suas rosas queridas em casa e com elas lembrou do amigo Kay. "Quanto tempo eu fiquei aqui? Vocês não sabem onde ele está?" perguntou ela às rosas. Mas as rosas não sabiam de nada. O portão estava trancado, mas ela apertou o ferrolho e conseguiu abrir. A pequena Gerda fugiu descalça mesmo pelo mundo, olhando em sua volta para ver se alguém a seguia, mas não havia ninguém. Seus pés doíam muito e ela não conseguia mais correr. A menina então se sentou em uma pedra grande e, ao olhar ao redor, percebeu que o verão já havia passado. Já era outono e tudo parecia triste, frio e deserto. Essa história tá ficando cada vez mais confusa, hein? E agora, o que vai acontecer? Por quanto tempo será que Gerda ficou sumida? E o que ela vai fazer? Isso eu conto na próxima parte da história A Rainha da Neve. Um beijo enorme no coração de todos e até a semana que vem.